Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo da semana. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ficou revoltado com a recusa da Justiça da Espanha em extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. E ele partiu para a retaliação. Mandou soltar um traficante de drogas búlgaro que transportou 52 quilos de cocaína em Barcelona e conseguiu fugir para o Brasil, onde foi preso em fevereiro. A Espanha queria que ele fosse extraditado para responder por seus crimes no país. Agora, o sujeito pode cumprir prisão domiciliar nos trópicos porque Moraes não aceita a decisão dos juízes espanhóis que consideraram de forma correta que Eustáquio é um perseguido político. A decisão da Justiça da Espanha cita que há necessidade de critério de dupla incidência criminal para acusações que justifiquem uma extradição, ou seja, precisa haver tipificação penal, tanto no Brasil quanto na Espanha, e não há crime de opinião em nenhum dos dois países. Em sua vingança, o ministro do STF, entre outros absurdos, como pressionar diretamente a embaixada da Espanha, descumpriu a Convenção da ONU sobre Drogas, da qual o Brasil é signatário e que, portanto, obriga o país a combater o narcotráfico internacional. Se muitos brasileiros reclamam da demora para a adoção de sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, isso se deve ao seguinte: as medidas estão sendo analisadas por 4 departamentos do governo americano. Por se tratar de uma questão diplomática, o Departamento de Estado, o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, comandado por Marco Rubio, precisa emitir seu parecer. Quando era senador, Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. O Conselho de Segurança Nacional, chefiado pelo coronel Mike Waltz, também vai opinar sobre as sanções a Alexandre de Moraes. Waltz faz várias críticas contra a China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o Partido Comunista Chinês, como o brasileiro. Como a sanção a Moraes envolveria bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem sido consultado. E o Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista. Integrantes da Casa Branca têm feito várias consultas ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E, assim que cada área do governo emitir seu parecer, dando o aval às sanções contra o ministro do STF, pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo será entregue a Donald Trump. A palavra final sobre o assunto cabe ao presidente americano. O presidente da Câmara, Hugo Mota, quer dividir a responsabilidade por pautar ou não o projeto de lei da anistia com os líderes partidários. Ele disse que, numa democracia, ninguém decide sozinho. O documento foi protocolado na última segunda pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, com 262 assinaturas. Eram necessárias 257. Mais da metade dos deputados que apoiam o projeto é de partidos que fazem parte do governo. Se o requerimento de urgência for aprovado em plenário, o que exige apoio de pelo menos 257 deputados, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões. Se a economia brasileira está ruim, a expectativa é de que fique ainda pior nos próximos anos e que entre em colapso em 2027. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, apresentado essa semana, o governo deixou as dívidas judiciais, os precatórios, fora da revisão de gastos programada e admitiu a possibilidade de colapso nas contas públicas já em 2027, primeiro ano do próximo mandato presidencial. Como o governo não corta gastos, mantém a trajetória de aumento de despesas e conta com uma receita incerta, irreal, fictícia, que nunca será recorrente, economistas sérios dizem que, em 2027, pode não haver dinheiro nem para bancar as áreas de saúde e educação.
A arrecadação dos sindicatos no governo Lula, por meio de mensalidades descontadas diretamente dos benefícios previdenciários, cresceu de forma significativa nos últimos 2 anos. Se em 2022 esse tipo de desconto realizado nas aposentadorias e pensões chegou a 30 milhões e 700 mil reais, no ano passado o número quase triplicou, alcançando 88 milhões e 600 mil, arrecadados por 37 entidades. O desconto sindical no INSS é uma mensalidade associativa que pode ser cobrada de aposentados e pensionistas. O desconto necessita de prévia autorização expressa do titular do benefício previdenciário, mas no ano passado ganharam destaque as queixas de beneficiários que descobriram descontos em suas folhas de pagamento sem jamais terem se associado às entidades. Há centenas de processos judiciais contra os sindicatos que fazem os descontos. E o que disse o INSS em nota? O Instituto não sabe exatamente o motivo do aumento dos descontos associativos. A Justiça do Peru condenou o ex-presidente Ollanta Humala, de centro-esquerda, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele foi considerado culpado por receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano para financiar suas campanhas eleitorais. A mulher dele, Nadine Heredia, também condenada a 15 anos de prisão, pediu asilo na Embaixada do Brasil pouco antes do início da sessão no tribunal e rapidamente estava num avião da FAB voando para o Brasil. Ou seja, foi uma semana em que o Brasil do STF e do PT protegeu corruptos, traficantes e maus gestores públicos. Foi esse o resumo da semana. Boa Páscoa a todos. Até a próxima.